Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar mais uma aula aqui da Juvenis por Cristo. Hoje a gente vai tratar da epístola de Tiago. É uma epístola pequena, tem somente 5 capítulos, mas ela tem um aspecto muito interessante, que ela trata da fé, mas não da fé intelectual, da fé que está na nossa mente, no nosso espírito, mas da fé que é posta em prática, né? De como nós devemos praticar a nossa fé, viver a nossa fé de forma prática, tá? E aí eu queria pedir para vocês, para a gente dar uma olhada no capítulo 2, que tem 2 versículos que são bem claros a respeito do que Tiago quer dizer sobre isso, tá? O primeiro versículo que a gente vai ler é o versículo 24 do capítulo 2, tá? E diz assim esse versículo: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então é algo realmente importante isso que ele está dizendo, que o Tiago está dizendo. Ele está dizendo aqui, não adianta ter somente fé, a gente precisa praticar essa fé. Nós somos justificados perante Deus, não somente pela nossa fé, mas também pelas nossas obras, tá? E aí ele diz o seguinte, no versículo 26, então capítulo 2, versículo 26. Por quê? Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tá? Então ele reforça essa ideia da necessidade da gente praticar a nossa fé. Eu vou ler um texto aqui, pessoal, que eu achei muito legal, que dá uma série de exemplos do que significa isso, de como que a gente vivencia a nossa fé. E depois eu vou explicar para vocês um método bem legal para a gente poder lembrar de como colocar a nossa fé em prática e como que a gente vai fazer isso, tá? Então olha só o que esse texto aqui diz. A fé suporta as provações. Estas vêm e vão, mas uma fé vigorosa irá enfrentá-las e desenvolver perseverança. A fé compreende as tentações. Ela não permitirá que cedamos à nossa concupiscência e deslizemos para o pecado. A fé obedece à palavra. Ela não irá simplesmente ouvir e não entrar em ação. A fé leva à execução. A fé não tem preconceitos. Para Tiago, a fé e o favoritismo não podem coexistir. A fé se manifesta em obras. Fé é mais do que simples palavras. É mais do que conhecimento. Ela é demonstrada pela obediência e responde abertamente às promessas de Deus. A fé controla a língua. Esta pequena, mas imensamente poderosa parte do corpo deve ser dominada e a fé consegue isso. A fé age sabiamente. Ela nos habilita a escolher a sabedoria celestial e rejeitar a sabedoria terrena. A fé produz separação do mundo e submissão a Deus. Ela nos dá a capacidade de resistir ao diabo e aproximar-nos humildemente de Deus. Finalmente, a fé espera com paciência pela volta do Senhor. Nas dificuldades e provações, ela sufoca as queixas. Então, esse texto aqui, ele dá uma série de exemplos do que a fé, o que é a fé colocada em prática, né? O que são as obras. Às vezes a gente acha que obra é a gente ajudar os mais pobres, né? A gente fazer caridade. Claro que isso também são obras,
né? Mas aqui esse texto está mostrando que as obras também vão além disso, né? E principalmente da gente confiar em Deus, seguir os mandamentos de Deus, tá? Então, tem um método bem simples que a gente vai usar aqui da nossa mão para a gente lembrar de 5 coisas que vão nos ajudar a colocar a nossa fé em prática, a também executarmos obras de fé, tá? A primeira é orar. A gente precisa orar, a gente precisa pedir orientação a Deus, pedir ajuda de Deus, porque a gente não vai conseguir fazer obras de fé se a gente não for orientado por Deus, tá? Então, orar é extremamente importante para a gente pedir para Deus: Senhor, nos ajude a colocar em prática a nossa fé, mas da forma que o Senhor quer que a gente faça isso, tá? Para a gente não se equivocar e tentar fazer as coisas do nosso jeito. A gente deve se submeter à vontade de Deus, à vontade de Jesus, para fazer as obras que Ele quer que a gente faça. A segunda coisa que a gente tem que fazer é ler a palavra de Deus, e através da leitura da palavra de Deus a gente vai entender melhor o que são as obras de fé e como que a gente pode fazer essas obras. Os 10 mandamentos, por exemplo, né? Honrar pai e mãe é um desses 10 mandamentos. Isso é uma obra de fé, né? Às vezes a gente acha que, por exemplo, não ajudar em casa, tá cansado, não tá com vontade de querer ajudar o pai ou a mãe a arrumar a casa, por exemplo. É um momento que a gente pode fazer uma obra de fé, porque a gente está honrando o nosso pai e a nossa mãe, efetivamente ajudando eles, né? A arrumar a casa, por exemplo. Uma coisa simples, mas que é uma obra de fé. Ou então um vizinho, uma vizinha que a gente sabe que tá sozinho e está passando dificuldade, a gente tirar um tempinho para ir lá, talvez ler a Bíblia para essa pessoa, conversar com ela, verificar se a gente pode ajudar, talvez indo no mercado para essa pessoa, enfim, coisas pequenas como essa que podem nos ajudar, tá, a executar essas obras de fé. Mas a leitura da Bíblia, que é o nosso segundo dedinho aqui, ler a palavra de Deus, é fundamental para a gente saber quais são essas obras que a gente pode fazer. Terceiro, justamente obedecer. A gente obedecer os mandamentos de Deus. Isso é um guia claro de que se a gente obedecer a palavra do Senhor, a gente vai fazer as obras que Ele quer que a gente faça. O quarto é contar aos outros, ou seja, a gente pregar o Evangelho. De todas as obras que a gente pode fazer, a maior delas é justamente essa: a gente pregar o Evangelho, a gente levar as boas novas da salvação em Cristo para todas as pessoas que a gente puder. E isso sim, a gente precisa muito de oração para pedir a Deus que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco na hora que a gente for pregar o Evangelho, porque a gente precisa saber como que a gente vai falar, né? Como que a gente vai conduzir uma conversa com uma pessoa que a gente ama muito e que a gente sabe que ainda não é uma pessoa convertida, não é uma pessoa que acredita em Jesus, que frequenta a igreja. Como que a gente vai conversar com essa pessoa e fazer ela entender ou se interessar por frequentar a igreja, ir na igreja conosco, enfim, e ser salva junto com a gente através de Jesus. Então, contar aos outros, né, pregar o Evangelho é a obra que a gente pode fazer, a obra de fé. E por último, é ir à igreja. Tá? A gente não tem como fazer obra de fé se a gente não for à igreja. E na igreja a gente também faz as nossas obras de fé. Tem vários departamentos na igreja, a igreja tem vários projetos que a gente pode participar, né?
A gente, por exemplo, trabalha lá no departamento infantil. Isso é uma obra de fé, né? A tia Hilda, todos os professores e professoras que dedicam um tempo para estudar e preparar as suas aulas, estão fazendo uma obra de fé muito, muito linda, muito importante, que é justamente levar o Evangelho para as crianças, para vocês. Tá? Então, se vocês também quiserem participar lá na igreja, vocês podem, não é porque vocês são pequenininhos que vocês não podem, não. Vocês podem, vai ser muito bom ter a participação de vocês nos departamentos da igreja, tá? Principalmente no departamento infantil. Às vezes uma coisa simples, como ajudar o professor a organizar a sala depois que acabar a aula, já é uma obra, é uma demonstração de carinho para com a igreja, é uma demonstração de carinho, respeito para com o professor, a professora, né? Então, esse é o tipo de obra que demonstra a nossa fé, tá, pessoal? Então, só recapitulando: orar, ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, obedecer os mandamentos, contar aos outros, ou seja, pregar o Evangelho e ir à igreja, tá bom? Eu vou fazer uma oração aqui para encerrar a nossa aula de hoje. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, pelo seu amor, seu carinho, seu cuidado. Toque nos nossos corações, Pai, para que a gente tenha clareza do que o Senhor quer que a gente faça, de quais obras o Senhor quer que a gente execute. Tudo para a tua honra e tua glória, Senhor Deus, e não para nós. Dê-nos essa clareza, Senhor. Encha-nos do teu Espírito Santo para que a gente faça tudo com amor, com carinho, com zelo, Senhor, porque a gente está fazendo para Ti, Pai. Como uma forma de agradecimento por tudo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor faz por nós. Obrigado imensamente pela Igreja de Botafogo, pelo Departamento Infantil, pela convivência que nós temos, professores, professoras, com as crianças. É uma bênção, Senhor. Sabemos que no momento não podemos estar juntos lá na igreja, por isso que te pedimos que o Senhor abençoe as pessoas que estão estudando para encontrar uma vacina para esse vírus, para que a gente possa, Pai, dentro em breve, estarmos todos juntos na Tua casa novamente. É o que te pedimos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Pessoal, fiquem com Deus e, se Deus quiser, em breve a gente vai estar junto lá na igreja, tá bom? Forte abraço.